Hello guys, how are you? Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, let's start our English class. Vamos começar a nossa aula de inglês. And today we are going to talk about past perfect. E hoje nós vamos falar sobre past perfect. Let's learn about this verb tense. Vamos aprender sobre esse tempo verbal, passado perfeito. Lembrando que nós estudamos sobre o presente perfeito, present perfect, tá? E agora a gente vai falar sobre o past perfect. Muita atenção. Para que serve esse tempo verbal? O que ele suscita, tá? O que ele aborda? Para que ele é usado? Vamos lá. Passado perfeito descreve uma ação que aconteceu antes de uma ação que aconteceu também. Pera aí, o que é isso? Tá. Então, como que a gente vai entender? Uma ação que tinha acontecido, o passado perfeito vem antes dessa ação. Vou dar um exemplo aqui. Eu tinha lavado a louça quando ela chegou em casa. Então, vamos lá. Ela chegou em casa, eu já tinha feito uma coisa antes. O quê? Lavado a louça. Esse eu tinha lavado a louça é o passado perfeito, ok? Entenderam mais ou menos como que a gente usa o passado perfeito? É uma ação antes de outra ação, tá? E os advérbios que usamos no passado perfeito, quais são? Os advérbios que usamos no passado perfeito são already, que é o já, o never, nunca, seldom, raramente e always, sempre. Normalmente são esses. Os advérbios de frequência, tá? São geralmente usados entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Quem é o verbo auxiliar do past perfect? É o had, é o passado do have. Lembra que no present perfect, eu sempre falei assim, a gente usa o sujeito, o verbo have ou has, porque o has é para a terceira pessoa do singular, o have são para as outras pessoas, you, we, they, tá? É o have. E o has para he, she, it. Então, o have é um verbo auxiliar, tá? E no past perfect, a gente tem que, ao invés de a gente usar o have ou has, a gente vai usar o had. Não é past perfect? Então, a gente vai ter que usar o past, o passado. O passado do verbo have ou has é had, ok? Então, eu vou usar os advérbios de frequência entre o verbo auxiliar, ou seja, had. Sempre vai ter o had no past perfect. E o verbo principal, o verbo que vai dar o sentido à frase. Vamos entender isso melhor? Vamos, let's go! Vamos lá. Como é formado o tempo verbal past perfect? Como que ele é formado? Ele é formado assim, gente. O sujeito, ou seja, o praticante da ação, a pessoa. Mas o passado do verbo have, porque no present perfect, a gente usava o have ou has, lembram? Mas no past perfect, a gente vai usar o passado do have ou has, né? Que é o had. Então, ao invés de a gente botar have, não vai botar mais o have. Vai ser had, ok? Não esqueçam disso. Então, vai ser o sujeito mais o had, ou seja, o passado do verbo have, que é had, mais o verbo principal no past participle. O verbo que vai dar o sentido à frase vai estar no past participle, ok? Mais o complemento. Ok essa parte, galera? Tá, vou dar uns exemplos aí para vocês. Olha aqui. I had already turned off the lights when he arrived. Aqui nós temos as três formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Affirmative form, negative form and interrogative form, tá? Então aqui, pessoal,
na forma afirmativa, eu peguei o sujeito, que é I, ó, sujeito. Atenção aqui. O passado do verbo have, que é had, entrou aqui. Sempre vai ser had, tá, gente? Para recheat, por quê? Porque é passado, tá? Aqui eu tenho um advérbio que entrou aqui no meio, entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Esse verbo principal é um verbo regular, tá? É turn off, então é turned off. Entrou o ed nele, por isso que é regular, porque entrou ed no past participle. The lights when he arrived é o complemento. Então aqui, se você ver a formação deles aqui, ó, tá certinho aqui. Sujeito, ó, eu. O verbo no passado, had, tá aqui. O already é o advérbio que entrou, né, no caso no meio aqui. O verbo principal no past participle tá aqui, turned off. E o complemento, the lights when he arrived, ok? Vamos entender essa frase. Eu já tinha desligado as luzes quando ele chegou. Então, ó, eu já tinha desligado as luzes quando ele chegou. Então, vamos lá. A gente usa o tempo verbal past perfect, uma ação que aconteceu antes de uma outra que aconteceu também. Então, olha aqui. Quando ele chegou, eu já tinha desligado as luzes. Olha aqui a ação do past perfect. Entenderam, pessoal? Então, eu tenho duas ações ali, aqui, ó. Eu já tinha desligado as luzes quando ele chegou. Ok? Entenderam? Muito bem. Forma negativa. Negative form. Eu vou pegar o meu sujeito, normalmente vou botar aqui, que é mesmo daqui. A forma do had, do verbo auxiliar had, né, no passado na negativa, had not, ou a forma contraída, hadn't. Ou eu uso had not ou eu uso hadn't. Eu junto esses dois aqui, tá? Vou repetir o verbo auxiliar, o advérbio, quer dizer, desculpa. Vou repetir o advérbio. Turned off. E vou repetir o restante até o final. Tá, ó. Eu não tinha desligado as luzes quando ele chegou. Viu? Negativa. E a forma interrogativa? Interrogative form. Eu trago o verbo auxiliar para o início da frase, tá? O I transformou em you, tá? Que é alguém perguntando para mim, para você. Had you already turned off the lights when he arrived? Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui. Ah, dá para ver. Então ficou o had no início da frase, peguei o pronome, o sujeito, o advérbio, o verbo no past participle e o complemento com pontinho de interrogação, question mark. Ok? Entenderam, galera? Espero que sim. Qualquer dúvida, só me chamar, fala comigo. Beijinho, kisses.